Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim e digo mais. Léo Jardim. Senhoras e senhores, o Vasco vai para os pênaltis. Precisava, tinha necessidade. A gente precisava ficar com o coração na mão. Não tinha necessidade. Mas, na verdade, se você parar para ver o jogo, o CSA, o caramba, meu Deus do céu, o Operário, da onde que eu tirei CSA? O Operário, ele fez por onde merecer o empate. CSA o Vasco tá não agora, era para ter permitido, mas, assim, o time mereceu. Mas Léo Jardim tava lá. Graças a Deus, cara. Nossa, Deus do céu, na moral mesmo. Vamos falar desse jogo. Gente, olha só, o time do Fernando Diniz veio a campo com esses 11 jogadores aqui, exatamente a mesma coisa que sempre vem. Desde que o Fernando Diniz chegou, é isso aqui, é o que tá tendo. A gente tem mais uma vez o Luiz Gustavo sendo titular, porque, né, zaga querendo voltar ainda, mas nunca que volta e tal. É o mesmo time. E aí, depois, o que a gente vai ter... Cara, como é que chegava o Vasco pra hoje? A gente vê aqui a foto do Diniz, mas todo mundo sabe que o primeiro jogo não era do Diniz. A gente tava ainda naquela troca de treinador, aquela maluquice danada. Então, assim, o Diniz vem pra tentar consertar um problema, porque o Vasco jogou fora de casa, mas, cara, por mais que era fora de casa, é o Operário, tá ligado? E um time que supostamente tá priorizando Copas, a gente respeita o Operário, mas a gente não pode cogitar perder para ele, tá ligado? Enfim, a gente veio a campo hoje com o Diniz na beirada dele, tentando corrigir um problema que nem foi ele exatamente que criou, tá ligado? Esse era o cenário, o Operário supostamente experiente, um time que não tem muito medo, mas eu acho que os caras tiveram medo até de menos. Existe essa expressão? Não sei. Mas assim, eles mostraram uma frieza, os caras estavam dando cavadinha nos pênaltis. Mas vamos falar, mano. A real é que a grande responsabilidade e a grande pressão nesses jogos vai pro time que tem a obrigação de ganhar, mano. Ah, Renato, mas pô, o cara que joga num time de menor expressão, ele tá jogando o jogo da vida dele, é a chance... Tudo bem, eu concordo com isso. Mas se ele perder ou se ele empatar, pô, a vida segue. Ele não vai ser mandado embora por isso, a torcida não vai pegar no pé dele, ele não vai poder ficar sem... Ele não vai ter que ficar sem sair de casa. Tipo, a grande realidade é que a obrigação é do time de maior expressão. Todo jogo vai ser assim. Por exemplo, tá tendo agora um CSA e Grêmio. Porra, o CSA tá tendo a chance de se classificar, tá ligado? Só que se não acontecer, tá tudo bem. Não venceu, mas foi guerreiro. Se o Grêmio não eliminar o CSA, fudeu, tá ligado? Sim, virou bagunça. E o Lloyd? Vamos falar disso tudo. Antes, cara, Flash Score, melhor aplicativo de estatística de futebol. Enfim, olha só, como é que começa esse jogo? Começa com o Vasco atacando mais, mas quem chegou com perigo a primeira vez, você vê a bola aqui saindo colada à trave, foi o time do Operário. Então, assim, o Vasco, ele tinha mais posse de bola, pelo menos no começo do jogo. O Vasco tinha mais finalizações, mas é aquilo, finalização sem muito perigo, sem, sabe, agredir muito o adversário. Quem levou perigo de verdade pela primeira vez aos 19 do primeiro tempo foi o Operário, e essa é uma das coisas que mais vai se repetir no jogo. Eu acho que o Vasco, ele mostrou ali algumas evoluções no ataque e tal, mas teve muito problema defensivo. Esse aqui é o primeiro deles. Depois, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte: a gente tem o Fernando Diniz entrando numa noia dele. Muito maneiro isso dele jogar com, tipo assim, foda escrito aqui, tá ligado? Muito pica. Fazendo umas caretas, umas caras de bocas, uma maluquice dele lá. Assim, só Deus sabe o que tá passando na mente do vilão nesse momento, tá ligado? Se ele tá tentando se manter concentrado, se ele tá tentando não ficar puto com o erro de alguém, não sei. Fernando Diniz, ele é meio malucão, essa parada é dele mesmo. Enfim. Depois, a gente chegou no ataque pela primeira vez com perigo. Que nós temos que meter em alguma live um contador de vezes que o Josão fala enfim, do primeiro ao último minuto do vídeo dele. Mano, eu acho que a gente chega com mais de 300. Aqui um chute do PH para a defesa do goleiro deles. Cara, é igual eu falei, o jogo tava lá e cá e tal, o Vasco atacava mais, mas não era um domínio. O primeiro tempo já não foi muito bom, o segundo vai ser ainda pior. Então, assim, é bizarro, e não é de agora, não é depois que o Fernando Diniz chegou, isso já vem de antes, tá ligado? É bizarro como que às vezes o Vasco joga melhor contra times melhores do que contra times piores. O Vasco joga melhor, sei lá, contra o Flamengo e Palmeiras do que ele joga contra o Puerto Cabello, contra o Operário. O Vasco, ele tem tido problemas com times menores, pequenos, mais fracos, não dá pra entender. Enfim. Mas aí, enfim, né? Mas aí pra mim é uma questão muito mais psicológica, assim como o Fernando Diniz estava dizendo agora na coletiva. O Vasco tem dificuldade de encarar todos os jogos com a seriedade que todos os jogos merecem. Se ele vai enfrentar o Flamengo, se ele vai enfrentar o Palmeiras, se ele vai enfrentar um jogo mais difícil,
porra, ele se coloca numa posição tipo assim, tá, rapaziada, hoje o jogo não admite erro, hoje a gente vai ter que estar concentrado, só que isso tem que ser em todos os jogos. E às vezes, se ele vai enfrentar um Operário, que, pô, campeão paranaense, vem fazendo uma excelente Série B e tal, mas, pô, é um time abaixo do nível desses outros que a gente falou, passa a sensação de que eles já estão, tipo assim, tá, hoje dá pra ganhar se a gente fizer uma atuação nota 7. Não é pra ser assim, entendeu? Aqui um ataque nosso, o goleiro defende, o Coutinho reclama ali na sequência do lance que queria um passe e tal, pá, mas enfim, nada demais não. Depois o que a gente vai ter é o gol do Ryan, que bom que fez. Olha só aqui o que acontece, bola com o Operário, o zagueiro dá mole, o Ryan rouba, parabéns pra ele, ele enfia aqui, enfia não, ele entra dentro da área, ele solta uma pancada, o goleiro franga, gol do Vasco, gol do Ryan, 7º gol dele em 63 jogos que ele tem com o Vasco. Cara, que dá pra falar aqui? Primeiro, parabéns ao Ryan, tá ligado? O Ryan, em vários momentos, 2023, 2024, ele fez eu questionar se ele era alguma espécie de jogador promissor ou não. Porque teve momentos que ele era muito cansado dentro de campo, mas enfim, agora com o Diniz gritando muito no pé do ouvido dele, ele continua jogando bem. Eu espero que o Diniz consiga extrair tudo que se tem de melhor do Ryan, tá ligado? Curioso reparar nesse lance que ele faz o gol no lado inverso ao dele, porque naquela ponta ali quem joga é o Nuno, mas ele tava lá e tal, uma liberdade e tal. Ele falou em entrevista que o Diniz cobra bastante dele, mas parece que ele entende que isso é positivo, tá ligado? Cara, o Diniz deve ser chato. Pô, mas aí me pega. Porque o Ryan é um moleque de 18 anos. Do elenco todo, ele deve ser o que mais tem que escutar o Diniz em relação ao Diniz toda hora querer falar com ele. E ele vai e pensa, ele tá falando pro meu bem, vou extrair o máximo possível, ele pode elevar o meu nível de atuação e isso vai ser bom pra mim na minha carreira. O Lloyd é muito mais velho que ele. O Diniz deve falar menos com o Lloyd do que ele fala com o Ryan. Ah, o Diniz tá gritando ele durante o jogo na beira do campo, na frente de todo mundo, ele fala, foda-se, deixa ele falar. Dá um chute, o goleiro pega, ele faz assim, ó. Pô, moleque, aí é complicado, né, mano? Já teve proposta de outros times pelo Ryan? Cara, então, de acordo com o GE e outras fontes, rolou uma proposta da Eagle Holding, que é a do John Textor, que englobava cerca de 84 milhões, eu acho, que era o valor de uma dívida com um empresário que eu acho que é CEO da Eagle, se eu não me engano, acho que é o Tyro Arruda, mais um valor, acho que de 60 milhões, e a cessão do Nilton Santos pelo período inteiro que o Vasco estaria ali, inteiro não, né? Mas por um grande período que o Vasco estaria reformando ali o estádio e precisaria de outro lugar para jogar. E o valor somado de tudo seria ali mais ou menos na casa de 84 milhões, eu acho. Só que depois disso o Vasco não andou. Teve um papo da Fiorentina, que eu acho que era um pouco menos, eu acho que era 75. E eu acho que ficou abaixo, mas não sei como é que tá agora, em que pé tá a situação. Porque isso aí já tem uns 6 meses, entendeu? Chato, o Diniz fala muito no pé do ouvido ali do jogador, mas é tentando tirar o melhor pra ele, então que o Ryan consiga, sabe? Pô... então, se você pegar e jogar aqui no Google, proposta Ryan, ó, teve essa aqui, ó, do Lyon, do John Textor, 86 milhões, eu falei 84, né? Tottenham teria sondado, tem mais na Fiorentina, tipo, tem papo de interesse de muito clube, entendeu? Comenta a proposta de despista sobre o interesse da Fiorentina, tem um monte. Ele é muito assediado por outros clubes tem muito tempo já, né, mano? Desde a base, porque esse moleque na base já era insano, mas... Tipo, sei lá, eu fico meio papo porque eu gosto muito dele, eu queria que o Vasco segurasse mais um pouco, mas eu acho que ele vai sair. Assim que chegar uma proposta minimamente decente, eu acho que já vão vender ele já. Colocar o melhor futebol dele em campo. Agora sim, todo o mérito do Ryan de ter roubado a bola, de ter acertado o chute, mas uma coisa eu não posso deixar de comentar. Cara, o goleiro contribuiu também. É uma pancada que vai no gol, é verdade, é um chute muito forte, mas o goleiro contribuiu. E por que eu acho que vale a pena a gente comentar isso aqui? Porque assim, e se fosse um outro goleiro? Se fosse um outro time, um goleiro um pouquinho melhor, talvez esse gol não tivesse acontecido. E aí, se esse gol não acontece, teria ficado 1-0 pro Operário. Mas aí eu acho que essa análise eu nunca gosto de fazer. Nunca. Porque aí, se esse gol não acontece, o jogo seria outro, pô. Como é que a gente vai afirmar que teria saído o gol do Operário com o Vasco retrancado aos 48,5 do segundo tempo? Por que o Vasco estaria retrancado se tivesse num cenário que não estaria se classificando? Tipo,
sei lá, essa análise pra mim é muito complicada. A gente tinha perdido esse jogo. Além do erro do frango do goleiro, tem também o zagueiro, que acabou se embolando ali e perdeu a bola. E por que eu tô falando disso? Gente, talvez se fosse um time um pouquinho melhor, a gente tivesse sido eliminado. Por mais que tenha aquele dilema que eu acabei de falar, que normalmente contra time melhor, a gente joga melhor também. Não faz muito sentido, mas o ponto é o seguinte, teve 2 falhas consecutivas do time deles, e aí o Ryan soube aproveitar essas falhas e fez o gol, mas houveram falhas. Assim, uma coisa é quando o time faz o gol de uma jogada bonita e tal, merecendo completamente, outra coisa é quando um falhou aqui, outro falhou ali, parabéns ao Ryan que soube aproveitar isso, mas a gente só conseguiu fazer... Agora, pô, eu mesmo já falei aqui, tô puto, deixei claro isso, pra mim a atuação do Vasco hoje, uma questão de como se portou foi muito ruim, mas não dá pra achar que todo jogo vai ser brilhante, né? A gente não torce pro Real Madrid, tem que deixar claro na cabeça das pessoas isso. Contra o Fortaleza, a gente fez 5 gols, 2 foram anulados, 3 valeram. Mas foi uma atuação brilhante do Vasco. Pô, irmão, não dá pra você achar que o Vasco vai repetir isso aí todo jogo, pô. Você ainda torce pro Vasco, você não torce pro Real Madrid. A rapaziada tem que ter isso fixo na mente. Senão a gente vai começar a cobrar uma parada além do que o Vasco tem condições de entregar. Qual que é a parada pro Fernando Diniz? Mano, faz o máximo com o que você tem à disposição e com o que você acha que dá pro Vasco entregar. E vamos estar junto com o time em todas as situações, até onde der pra ir. Agora, porra, a gente não fez um jogo brilhante. Não vai ser toda hora que vai fazer não, mano. Desculpa, não vai fazer isso todo jogo. Nenhum time faz, não vai ser o Vasco que vai fazer, infelizmente. Gol no Operário em 90 minutos, mais acréscimos em falhas. O que é preocupante, pelo menos pra mim, é o que eu acho. Mas enfim, méritos do Ryan aqui, que né, ele fez a jogada dele ali, soltou uma pancada pro gol, tava no lado invertido e tal. Tomara, como eu disse, que o Diniz traga pra fora o que ele tem de melhor, tá ligado? Enfim, pessoal, depois o que a gente tem é, como eu falei, o Vasco mais uma vez se mostrando meio fraco defensivamente. Eu não sei se é porque o Diniz acabou de chegar, eu não sei se é porque falta jogador bom o suficiente pra ter uma zaga boa, mas olha só, o Léo Jardim, ele vai ser primordial pra gente não tomar o gol de uma baita jogada do time do Operário. Olha só, a bola tá aqui, tocou lá em cima, recebeu embaixo, Bosquilha vai deixar dentro da área, o atacante de primeira... Cara, olha a jogada e a defesa do Léo Jardim, que aqui mais uma vez ele defende com a coxa, tá vendo aqui, ó? Assim, cara, como eu venho falando, tá? Eu acho que tem 2 jogadores no Vasco que apesar de não serem perfeitos, você criticar é meio loucura. Primeiramente o Verratti, todo mundo sabe. Segundo, o Léo Jardim. O Léo, ele não foi só herói no pênalti, e de novo, né? Porque no ano passado a gente só chegou na semifinal da Copa do Brasil, porque o Léo foi pegando pênalti, porque assim, o Vasco jogou muitos pênaltis, o Vasco participou de muitas disputas de pênaltis. Mas não só isso. Hoje o Léo pega durante o jogo também. Aqui é uma bola que vai meio que no meio do gol, mas ele tá lá, ele tá bem posicionado. Se a bola vai no meio do gol, mas ele tá mal posicionado, é gol, tá ligado? Então existe o mérito dele aqui. E assim, curiosa a boa jogada do Operário. Não sei se foi na base da cagada que tudo deu certo ali, mas uma jogada muito mais bonita. Não é cagada, mano. O trabalho dos caras é bem feito, mano. Não tem por que ser cagada. Os caras estão fazendo uma Série B excelente, foram campeões paranaenses. Tipo assim, o trabalho dos caras é sério, pô. É que o Vasco tem que se sobrepor porque o nível de investimento do Vasco é muito mais alto. Então o Vasco tem que passar. E tem que passar, na minha visão, sem levar pra pênalti. Mas o trabalho dos caras é bom, pô. Tem que reconhecer. Até do que o gol do Vasco, tá ligado? Mas o Léo sendo, mais uma vez, herói. Cara, é assim, eu falo isso e pode parecer maluquice na minha cabeça, mas eu realmente já vi gente falando que ele é frangueiro, que ele é mão de alface, que ele é bracinho de jacaré, de dinossauro. O Renan Bragança não gosta dele, por exemplo. Cara, é aquilo. Eu reconheço que ele não é perfeito. Se ele fosse, ele não estaria no Vasco. Vamos falar essa verdade. Aí não. Não, pior que agora, tipo, sem sacanagem. Ele realmente não é o Courtois, isso é óbvio, né? Porque o Josão tá falando aqui não é uma mentira. Mas, pô, eu acho ele um excelente goleiro mesmo. Tipo, essa lógica de se fosse não estaria no Vasco, pra mim, pô, não cabe pro Léo Jardim. Porque o Léo Jardim poderia estar tranquilamente em outros times que, pô, tem um investimento maior que o do Vasco. Ele eu acho muito bom goleiro mesmo. Muito bom goleiro. Aqui, todo mundo sabe. Pô, se fosse um baita goleiro, se fosse o Manuel Neuer, né? Não estaria aqui. Mas assim, é um bom goleiro. É um muito bom goleiro, tá ligado? É um baita goleiro. Não é Manuel Neuer, mas é um baita goleiro. Então, assim, você, por um jogo ou outro que talvez ele tenha falhado, que pode acontecer, tá ligado? Já aconteceu. Mas por causa de uma coisinha aqui e ali, você criticar Léo Jardim, eu acho que é ser muito utópico. É sonhar demais. Porque assim, gente, no mundo ideal, porra, a gente teria o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Pelé, o Neymar, o Neuer, Maldini, Sérgio... No mundo ideal, o Vasco só teria jogadores bons, tá ligado? No mundo ideal, no mundo
mundo dos sonhos. Mas vamos lidar com a realidade? Pro nível do Vasco hoje, você reclamar do Léo Jardim, pô, tu tá chapando. Assim, não tem outra... Sabe, eu reconheço que, por exemplo, com os pés, ele é meio mais ou menos. Mas com os pés, tudo bem. Olha o tanto... É igual eu assistir a Loud Sports Club e ficar puto da vida porque o Esaú fez 4 gols e não 5. Tá ligado? Tipo, porra, o cara é o menor dos problemas. Aliás, ele é a solução, né? De coisa que ele faz pra comer. Enfim, tá certo criticar o Léo Jardim no Vasco? Pra mim não, pra mim você tá completamente viajando na maionese, tá ligado? Enfim, depois, intervalo do primeiro tempo, o Vasco termina os primeiros 45 minutos ganhando. Só que assim, cara, não é um futebol apresentado tão bom quanto o jogo contra o Fortaleza, o que é normal também, porque aquele jogo foi praticamente perfeito e tal. A gente esperar que vai ser daquela forma todo dia é meio foda, tá ligado? Mas assim, o ponto que você precisa entender é que já é um futebol inferior. Em números, a gente tinha até mais finalizações, eu até anotei aqui, são 9 contra 6. Então, assim, a gente tem mais finalizações, mas também não é o dobro, não é o triplo, é 9 contra 6, tá ligado? Eles finalizaram bastante também, eles levaram perigo, eles exigiram até mais do nosso goleiro do que a gente do deles. Porque, assim, quando a gente chegou lá, o goleiro aceitou, o goleiro frangou, tá ligado? Mas, tirando isso, não tiveram outras, nossa, grandes defesas. Teve uma no chute do PH e acho que só, tá ligado? Então, assim, é meio preocupante que o nosso goleiro tá tendo que aparecer mais do que o deles. É meio complicado. E na posse de bola? Porque, né, o Diniz é conhecido ali por ser o cara da posse de bola e tal. Posse de bola praticamente igual. 58 a 42. Ó, 52 a 48. Embolei tudo. 52 a 48, isso é praticamente empate, tá ligado? Isso é margem de erro ali e tal. Então, assim, é um jogo já bem mais criticável. Não foi um jogo tão bom, não. Mas calma lá, que vai piorar. Mas antes de piorar, como é que começa o segundo tempo? Com o Verratti tendo uma baita chance com os pés, num lance que, se eu não me engano, veio do Piton, que foi dado impedimento, mas que, se o Verratti faz o gol, não seria impedimento, porque claramente tava válido, tá ligado? O lance tava valendo, levantou lá a bandeirinha na hora. Eu discordo disso, mano. O Vasco vai ter que torcer pra pegar a baba, igual no sorteio do ano passado. Torcer a gente sempre vai, porque eu vou preferir pegar um time mais acessível do que um time mais complicado. Agora, ano passado o Vasco pegou o Fortaleza ano passado fez um Brasileirão pica da galáxia, pô. Aí depois pegou o Atlético Paranaense, que, foi mal, rodou pro Atlético Mineiro na semifinal. Tipo assim, eu não achei que foi, só confronto baba, não. Tinha vários confrontos ali que o Vasco poderia ter sido eliminado, pô. Mas enfim, se tivesse sido gol, o VAR entraria e provavelmente veria que o gol era válido. Aqui, cara, esse é o tipo de lance que o Verratti mostra que, nesse caso aqui, ele realmente com os pés ele deixa a desejar. Inclusive, foi um jogo ruim hoje do Verratti, tá ligado? Que bom que pelo menos o gol de pênalti ele fez. Quando ele foi pra cobrar o pênalti, eu falei, ai meu Deus do céu, só falta fazer igual o Pedro Raul. Mas graças a Deus, surpreendendo um total de 0 pessoas, ele não é ruim igual o Pedro Raul, ele converteu o pênalti. Mas enfim, aqui, cara, uma baita chance. E ele chutou tipo rasteiro em cima do goleiro. Ele faz gol com os pés, a gente sabe. Ele fez 2 gols com os pés no último jogo. Mas esse lance aqui que ele precisa carregar, ajeitar a bola, às vezes ele demora demais pra ajeitar, às vezes ele chuta meio... Assim, ele tem essa parada, tá ligado? Mas é muito... Não fala assim do Capo, o Vasco também tava horrível, aquilo foi sorte. O Fambra Box, mano, sendo bem honesto, não acho não. Realmente, foi nos pênaltis e tal, mas o Vasco ganha o primeiro jogo em casa. No meio tempo, o Vasco pega o Atlético Paranaense no Brasileirão e vence de novo. E aí a gente vai jogar fora contra vocês, toma 2 gols relâmpagos, fica com 1 a menos praticamente o jogo inteiro, porque a expulsão do Ryan é cedo. Ainda assim a gente busca o resultado que precisava para levar para os pênaltis e se classifica nos pênaltis. Então, foi vitória na Copa do Brasil no primeiro jogo, vitória no Brasileirão. Aí, perdemos o segundo jogo, mas dentro de um placar que era suficiente para levar para os pênaltis e ganhamos nos pênaltis. Então, sei lá, eu acho que o Atlético Paranaense, e por sinal, tá ladeira abaixo, né? Bom jogador, a gente releva porque ele compensa de outras formas. Mas enfim, boa chance do Vasco, apesar do gol não ter acontecido. Depois, cara, a gente tem mais um grande momento, se eu não me engano aqui é um chute do Piton, uma grande defesa. Agora sim, a gente exigindo o goleiro deles pra aparecer um pouco mais, tá ligado? Ou você defende, ou a gente vai fazer 2-3. Então assim, o começo do segundo tempo, ele teve ali alguns bons lances, mas logo depois a coisa desanda. Conforme o segundo tempo vai acontecendo,
momento, o Vasco vai, sei lá, recuando. E é engraçado que o pessoal da transmissão do Sport TV falava que, o Diniz não tá gostando desse recuo, tá ligado? Mas o Vasco tava recuando mesmo assim. Então não sei o que tá acontecendo, não sei se o Diniz não tava conseguindo gritar o suficiente. Não sei se o Diniz não estava conseguindo gritar o suficiente pra galera sair. Não sei se a galera não estava ouvindo ele. Mas enfim, o Vasco começa a recuar. Isso é um fato. E aí é muito foda, porque assim, gente, com todo respeito ao Operário, mas você vai recuar pro Operário dentro de casa. Assim, se você vai levar uma Copa do Brasil mais a sério, no sentido de que, eu planejo ganhar isso aqui. Não dá pra ter medo do Operário. A gente tem respeito, porque o histórico recente do Vasco, tem até eliminação pro ABC dentro de casa nos pênaltis. Então, assim, se a gente caiu pro ABC, a gente tem que respeitar todo mundo, tá ligado? Mas uma coisa é respeitar, outra coisa é ter medo. Assim, respeito tudo bem, ter medo pro Operário dentro de casa é meio problemático. Enfim, depois disso, depois dessa boa defesa do goleiro deles aqui, cara, começa os vários buracos da defesa vascaína aparecer de novo. Esse lance aqui é igual o lance do Verratti, foi dado impedimento lá no campo, mas se o gol acontece, não aconteceu. Se o gol acontece, provavelmente não estaria impedido. Então, assim, olha a grandiosa... O Verratti de cabeça nisso aqui sozinho ele fazia. Enfim, o cara cabeceou completamente errado, perdeu o gol. Se ele não perde, se a gente não conta com a sorte, se a sorte não tá do nosso lado, isso aqui seria validado, tá? Então, assim, cara, muitas vezes... O Vasco melhorou desde que o Diniz chegou? Tem coisas que sim. A gente tá tendo ali algumas melhores perceptíveis e tal, mas defensivamente, como eu já falei no último vídeo do último jogo, defensivamente a coisa tá meio feia. Defensivamente a gente tá permitindo o outro time flertar demais com o gol, tá ligado? E uma hora ou outra ele vai acabar conseguindo fazer. Foi o caso de hoje, mas antes da gente falar do gol, enfim, a gente conta com a sorte nesse momento aqui e depois a gente tem, mais uma vez, Léo Jardim salvando. Cara, vou dar uma olhada que mais bom de que Pix depois do passamos, jogo. que maravilha. Mas não dá pra tratar isso aqui como um bom jogo. A gente sai de uma partida maravilhosa, quase perfeita, que foi 3, mas poderia ter sido 5, e cai num jogo que foi 1-1, com classificação nos pênaltis, mas poderia ter sido 2-1 pra eles, poderia ter sido 3-1 pra eles. Poderia ter sido 2-1 pra gente, poderia ter sido 3-1 pra gente também, pô. Eu não tô entendendo essa linha de raciocínio. Poderia ter sido pra eles porque eles perderam o gol. A gente perdeu o gol também, ué. Volto a dizer, achei a atuação um lixo, tô puto também. Mas esse poderia, esse se que ele tá fazendo questão de colocar toda hora, eu só tô vendo ele colocando esse poderia e esse ser num cenário onde a gente tomaria no cupo. Não tem um cenário da gente se dando bem, sendo que o Vasco também perdeu o gol. Mano, a cadeira então, tá assim, baixando mais sozinho. uma vez, Léo Jardim. E aquilo, de verdade, de novo, o mesmo assunto. Se você acha que o Léo Jardim não é muito importante pro Vasco, você tá brigando contra a realidade, é basicamente isso, não tem mais o que eu te falar, não. Depois, cara, a gente tem o goleiro deles tendo que defender e tendo que defender o quê? Um chute do Lloyd. É certa a postura do Lloyd no Vasco? Olha só o que acontece aqui. Vamos ver o lance, porque olha só, ele pega a bola, ele já tinha meio que ignorado o Diniz, ele decide chutar de longe, ele acerta um chutaço, defesa do goleiro, um grande lance, bacana, né? Então, logo na sequência... isso aqui não é engraçado não, mano. Isso aqui é feio, isso aqui não dá pra aceitar não. Pra você que talvez não viu o jogo, mas tá vendo meu vídeo, deixa eu te contextualizar. Pra você que já viu, você já sabe. O Diniz chamou, em determinado momento do jogo, quando o Lloyd já estava no campo, já estava jogando. O Diniz chama o Lloyd meio que, sabe, ele faz com... não vou não. Tá falando demais. Meio que isso. E aí depois, o Lloyd decide tentar esse chute, ele acerta o chute, mas ele não faz gol. Mas mesmo assim ele decide mandar um. E aí, fala agora. Rapaziada, sem sacanagem, isso aqui é legal. Isso aqui é muito divertido. Se você torce para outro time, certo? Se isso aqui realmente foi pro Diniz, que é o que parece, é um desrespeito com o técnico. Assim, não existe você meter marra num gol que você nem fez. É o primeiro caso de comemoração sem gol. Normalmente você faz o gol e aí você comemora. Você fala, eu tô aqui. Você faz o si do Cristiano Ronaldo. Isso aqui é uma... Isso é loucura, não foi nem gol, viado. Comemoração sem gol. Que isso? E aí, assim, imagina se a gente tivesse sido eliminado. Olha que legal. A gente ganhando só de 1-0 e o cara tá assim, ó. Fala aí, me critica agora. Isso aqui é inaceitável. Tá ligado? O Lloyd, cara, ele parece ser um bom jogador. Ele
tenta e consegue acertar alguns dribles ali, que é um bagulho da hora. Ele fez uma baita jogada pro Verratti, que o Verratti também acabou perdendo, porque com os pés você tá ligado como é que é o Verratti. Ele demorou pra chutar, chutou mal. Mas ele fez uma baita jogada. Então você vê que ele tem alguma coisinha aqui ali. Mas, cara, ele parece que ele tem uma dificuldade de, sabe, respeitar o que tá acontecendo. Ele não consegue levar a situação a sério. Isso aqui é coisa que você faz na pelada, tá ligado? Seu amigo te criticou, você vai lá e faz um gol, e você fala, e aí? Fala agora. Ele tá fazendo isso no futebol profissional. Tá ligado? Isso aqui muito provavelmente é pro Léo Jardim, ou pro Léo Jardim, pro Diniz. E se não foi pro Diniz, se foi pra torcida, aí pior ainda, né? Aí pior ainda. Porra, tu nem fez gol, tu tá zoando a torcida? Enfim, que bom que a gente passou. Eu acho que, porra, eu gostaria muito, eu gostaria muito de ter uma câmera lá no vestiário agora pra ver o que o Diniz vai falar com o Lloyd. Porque o Diniz chama ele pra conversar, ele não vai. O Diniz deve estar descascando ele lá agora. Assim, não leve a mal esse descascando, deve estar, né, martela. Porra, o Diniz deve estar brigando com o Lloyd, certo? Pra vocês não levar pro outro lado. Enfim, eu gostaria muito de ver o discurso motivacional do Diniz. Eu acho que vai ser interessante. Mas, cara, de verdade, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Eu acho que, pra galera que tava achando, o Lloyd é piroca das ideias. Pô, eu achei isso aqui bizarro também. Isso aqui... Moleque, ele já sai do engraçado e vai por falta de respeito, quebra de hierarquia. Isso aqui pra mim foi inacreditável, velho. Se tivesse 3-0, 4-0, eu até entenderia um pouquinho mais. E é foda que vagabundo tá falando, tipo assim, novo Romário, tô vendo aí. E realmente, se fosse o Romário, o pessoal ia ver de uma outra forma. Só que o Romário já teria feito 16 gols na partida. Ele tá fazendo isso depois de um lance que foi escanteio, pô. Ele chutou pro gol, escanteio e ele fez isso, pô. Ele não tem um gol, pô. Tá ligado? Desde que chegou. Eu seria errado, mas eu entenderia um pouquinho mais. 1-0 tomando pressão pro Operário. Enfim, eu achei ridículo. Eu espero que o Lloyd ele possa melhorar essa parada de, mano, entender que ele tá jogando um campeonato sério, que isso aqui é um time grande, que ele vai ser cobrado, tá ligado? Eu espero que, sabe, possa cair a ficha dele na onde que ele tá jogando, que isso aqui não é mais bagunça. Que, porra, se ele tava, sei lá, na onde do Antalyaspor, não tá mais lá. Certo? Isso aqui é futebol brasileiro, isso aqui é Vasco da Gama. Enfim, eu espero que ele caia na real, porque, como eu disse, ele é um cara que ele consegue fazer umas gracinhas ali e tal, que é umas coisas legais, tá ligado? O Verratti poderia muito bem ter feito o gol que ele recebeu o passe do Lloyd. O goleiro... O Vasco sem o Léo Jardim vai ser rebaixado. Anotem. Acredito que sim, viado. Acredito que sim. Acho que todos os times sem o seu goleiro vão ser rebaixados. Jogar 90 minutos, um gol que tem 7 metros, sem ninguém na frente, eu acho que todo mundo seria. Aliás, viado, tipo assim, eu vejo, eu não tô nem brincando, tá? Não só o futebol brasileiro, eu vejo futebol fora do Brasil também. Eu não tô vendo nenhum time que tá adotando essa estratégia, pô, de jogar sem goleiro. Não tô vendo um. Todos estão com essa... Virou moda, né? Não é nem moda, que já tem uns 100 anos. Mas o pessoal tá nessa ideia. É até aceitado. Esse chute aqui poderia ter sido um golaço, mas não foi. Então, assim, baixa um pouco a bola, leva um pouco mais a sério. Pô, tu joga a bola, sabe? Dá pra ver que ele tem ali uma gracinha, ele sabe fazer uma parada, ele tem um recurso, ele incendeia o jogo, só que ele tem que ter cuidado pra não colocar fogo em si mesmo. Enfim, dito isso, depois que a gente tem gol do Operário, aí... Cara, vamos lá, olha só. 40... Pô, não é bagulho de ficar puto, mas, pô, vocês botam em cenários. Eu já tô vendo o Josão aqui. Pô, se a gente toma esse gol, pô, se a gente toma esse gol, pô, se a gente não faz, pô, se a gente perde esse gol, aí agora, pô, se a gente joga sem goleiro, porra, gente. Caralho, aí, pô, fudeu o cu, pô. Fudeu o cu. Não é nem é o cu, pô. Pelo amor de Deus. O time já não é tudo isso. Aí quer tirar jogador, quer colocar um cenário que perde o gol que fez, que toma o gol que não tomou, aí... Vai desandar, pô. Eu vou ter que proteger o Vasco aqui. 37 do segundo tempo. Aí o que acontece? O Vasco, que já vinha sofrendo uma chance ou outra e estava parando e estava contando com o Léo Jardim, olha só, domina lá na lateral, cruza dentro da área, aí vai surgir o ex-São Paulino aqui, a bola vai lá na trave e gol. Meu Deus. 1-1 Vasco, gol do Ademilson. Cara, isso aqui é lamentável. Isso aqui é lamentável, de verdade. Se tomar gol, isso aqui é aquele tipo de gol... Nossa, mas que dá uma raiva, que se... Primeiro, assim, acontece o gol e eu fico... Cara, será que não tá impedido? Será que não tava nada impedido? É lamentável. Como eu falei, a gente tem que observar
se o Diniz vai conseguir corrigir essa marcação do Vasco. O Vasco tomou 1. Poderia facilmente ter tomado 2, 3. Facilmente. Poderia. Isso não pode continuar acontecendo. Então, o Vasco melhorou com o Diniz? Teve uma melhorazinha sim, teve, mas defensivamente tá complicado, certo? Enfim, vai pros pênaltis e lá nos... Pô, acho loucura também essa fala, viado. Caralho, mano, pô, gosto muito do Josão, mas talvez seja o vídeo que eu mais discordei dele, velho. Caralho, o Vasco sai de um time que toma 5 gols por jogo, 4 gols por jogo, 3 gols por jogo, em 3 jogos com o Diniz. Ele tomou 2 gols, é uma média de menos de 1 por jogo. O cara não é o Pep Guardiola, por mais que a gente esteja tentando acreditar que ele é. Não é, mano. Não é o Pep Guardiola. O Vasco não vai passar a fazer 400 gols por jogo e não tomar gol em nenhum jogo. Não vai acontecer, gente. Caralho, que loucura é essa? O Vasco tinha acabado de tomar 4 do Puerto Cabello da Venezuela. Aí foi jogar contra o Lanús, que é um jogo mais difícil, na Argentina. Pô, tomou 1-0 numa falha individual. Aí o Vasco veio jogar contra o Fortaleza, que tinha acabado de golear 2 vezes em sequência no Brasileiro. E o Vasco, pô, fez 3-0 e poderia ter sido 5, se a gente vai trabalhar com esse C. Aí foi jogar contra o Operário hoje, num jogo abaixo, fez um gol, tomou um gol no último lance. Porra, irmão, o Vasco, se fosse um time que passa tranquilo em todas, teria que reformular todo mundo, pô. Todo mundo. Os últimos 20 anos do Vasco, pô, foi daí pra baixo. Não tem como esperar que ele vai chegar e... Entendeu? Pênaltis, Léo Jardim aparece. Léo Jardim pega não só uma, como 2. Deixa eu ver se tem imagem dele aqui. Léo Jardim tem, começou o vídeo com ela. O Léo pega. Enfim, gente, destaques desse jogo. Primeiro, positivo. O Léo Jardim é um monstro de goleiro. O Léo Jardim é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Salvou durante o tempo normal e salvou também nos... Último 12 jogos, uma vitória. O Vasco é horrível. Perfeito, Marlon. Em quantos desses 12 jogos o Diniz estava? Que é o debate que a gente está tendo. Desses 12 jogos, eu me arrisco a dizer que foram... sei lá, 5 com o Carille, 4 com o Felipe e 3 com o Diniz. E dos 3 com o Diniz, uma vitória, um empate, que se classificou nos pênaltis, e uma derrota pro Lanús fora. Porra. Pênaltis mais uma vez. Eu volto a dizer, o pessoal pode estar puto, mas eu não vou queimar o Diniz aqui, mano. Não vou. Não faz sentido nenhum. Mais uma vez. O Lloyd, ele tem que mudar, esse é o segundo ponto. Primeiro, o Léo Jardim. Segundo, o Lloyd, ele não pode ter essa postura. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é time sério, tá ligado? Por mais que, às vezes, porra, aconteça um monte de bizarrice engraçada no Vasco, mas esse tipo de postura não é aceitável dentro de campo. Pô, se ele tivesse feito o gol, seria uma postura feia. Tá ligado? Mas aí você ainda poderia falar, lá, ele tem marra. Mas tipo assim, uma coisa é o Romário ter marra. Porque o Romário é o Romário. Entendeu? Outra coisa é, né? O Lloyd ter marra. E terceiro tópico, cara, a zaga do Vasco tá mal. Não só a zaga, os 2 zagueiros, mas o sistema defensivo, que inclui meio campista também, os volantes, os laterais, tá mal. Tá mal. Enfim, mas pelo menos classificamos. É isso. Dia de raiva, mas que termina com felicidade. Eu evito gritar aqui para não incomodar os vizinhos, mas quando o Léo Jardim pegou aquela que se ele não pegasse a gente estava eliminado, eu devo confessar aqui que os vizinhos ouviram palavras de baixo calão. Vamos colocar assim para nos manter foi a mesma coisa. Aqui educados. Os vizinhos ouviram algumas... O cara não deve estar nem recebendo salário. Como é time sério? Palavras meio obscenas. Obrigado, Léo Jardim, por isso. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir.